but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. I have found David, a man after my own heart. Let it be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. So we call him forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Bom, hoje de manhã eu estava orando em casa e a gente tem nosso escritório. Eu fiquei no escritório um tempo orando, pedindo a Deus para que conversasse comigo, falasse comigo a respeito daquilo que o Senhor tinha para todos nós. Porque assim, existem palavras que o Senhor vai falando durante a semana, que a gente sabe que são sparks, ou são faíscas daquilo que Deus quer falar no domingo. Mas essa semana, eu sabia que as faíscas que o Senhor estava falando durante a semana eram para mim. Então, eu falei, Senhor, mas o Senhor compartilhou comigo algumas coisas essa semana. O que o Senhor quer para a igreja? Tem a ver com aquilo que o Senhor está me falando? E aí, orando um tempo, Deus falou para mim assim, não, eu quero compartilhar com a igreja, com a família igreja, aquilo que vai cuidar de todos nós, de maneira geral, transformar os nossos corações, cuidar da gente, porque muitas vezes a gente não sabe, poxa Senhor, eu sou uma pessoa tão quieta, envergonhada, eu gosto de ficar no meu cantinho, e se o Senhor quiser me usar, eu não sei, eu acho que eu vou falar não, porque eu tenho vergonha, eu não sei falar, eu não sei me expressar, eu não sei comunicar, mas o Senhor, Ele gosta de lidar com a gente que não aparece, né? Muitos de nós assim, né, ficam atrás das câmeras, gostam de ficar atrás das câmeras, não gostam de sair nas fotos. E eu falei fotos como um exemplo, mas muitos de nós não gostamos de estar aqui na frente, porque a gente tem vergonha, porque muitas vezes a gente não sabe o que vai falar, porque muitas vezes a gente se coloca num lugar de dúvidas até. Puxa Senhor, mas será que é isso mesmo? Mas será que é isso mesmo que o Senhor quer fazer? E eu só sei de uma coisa, Deus usa a todos nós, seja aonde nós estivermos, seja onde o Senhor nos colocar, Ele vai nos usar. Porque eu até brinquei com o Adriano semana passada, tipo no domingo, não, no feriado, veio um rapaz técnico da internet, para arrumar a internet que estava ruim, pleno feriado, veio no feriado porque eu dei uma bronca na empresa, né? Mas veio no feriado, e aí começou a tratar do negócio, trocar o equipamento, daqui a pouco, poxa, eu não dormi nada, dona. Eu falei, Ele falou, briguei com a minha esposa a madrugada inteira. Então o Senhor, Ele levanta pessoas que estão precisando ouvir uma palavra, e Ele vai nos usar. E a gente precisa perder a vergonha, a gente precisa não ter medo,
Por quê? Porque a própria Bíblia nos alerta e nos fala de que quando nós estivéssemos perante líderes, autoridades, juízes, ou pessoas que a gente acha que são superiores a nós, não seríamos mais nós, seria o Espírito. E nós precisamos não temer que o Senhor nos use. E tudo isso é porque Deus procura não um louvor perfeito, não um prédio bonito, não os teólogos estudados, não aqueles que estão super preparados, não boa retórica. O Senhor procura coração puro, coração verdadeiro, que reflete e espelha aquilo que Ele é, porque o Senhor procura em toda a terra os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Ele não está procurando um homem assim, de voz elevada, ou que fale muitas coisas de maneira retórica, muito. Não, Ele quer o simples, Ele quer o puro. Ele quer o puro de coração. Ele quer aqueles que têm um coração como de criança. As crianças estavam agitadas ali no louvor, tal. Aí eu fui lá atrás, aí eu vi a filhinha dela de joelho orando. Eu quero ter um coração como o dela. E ela faz o que ela vê em casa fazer, a mãe fazer. Porque se ela fez isso é porque ela viu a mamãe dela fazendo. Então a gente tem que pensar que nós somos exemplo para os nossos filhos, para os nossos amigos, até para aqueles que nos criticam, para os nossos inimigos, porque todos estão de olho em nós. E se nós mantivermos um coração puro, mãos limpas, um coração como de uma criança, o Senhor vai receber a nossa palavra, a nossa adoração, o nosso amor e o nosso coração. Simples assim. O tema de hoje à noite é simples assim. Por que simples assim? Porque Deus não está procurando perfeição. Ele procura coração rendido. Grava isso no seu coração. Ele não está procurando perfeição. Ele procura coração de verdade, rendido diante dele, coração puro, o coração como de uma criança. Uma criança que não mente, fala a verdade. Você chegar para uma criança e falar, estou bonita, ela vai falar, você está feia. Porque você está feia mesmo. Porque criança não mente, criança não julga, criança não critica, criança ama. Simples assim. Criança ama. Se está bonito, está bonito. Se está feio, está feio. Se é sim, se é sim. Se é não, é não. Se você chamar, der a mãozinha, é porque confiou em você. Se não der a mãozinha, é porque alguma coisa está estranha. Então, criança é assim. Por que nós insistimos em crescer? A gente luta para crescer, fazer 18 anos logo. Mas antes nós tivéssemos o mesmo coração de quando a gente tinha 5, 10, 12. Puros, limpos de mão e perfeitos de coração. Porque não são as pedras grandes que fazem a gente tropeçar, não. São as pequenas pedras. E o Senhor tem falado para a gente já há um bom tempo, que Ele não está procurando performance, luzes da ribalta, alto som, técnica. Não, o Senhor está procurando natureza, pureza, coração de verdade, coração quebrantado, que anda na contramão daquilo que todo mundo está falando. A contramão da lógica humana é a pureza. Porque você tem que ser ligeiro, você tem que ser esperto, você tem que ser isso, você tem que estar atento. Mas e a pureza? De tanta esperteza a gente perdeu a pureza. De tanta esperteza nosso coração já não é mais puro. A gente perdeu isso com o tempo. Senhor, faça-nos voltar a ter um coração de verdade. Um coração quebrantado. Que não considera a aparência, que nem considera belos discursos, que é puro, que é especialista em pessoas,
Porque tudo que a gente faz nessa vida é para o outro, não é para nós. Tudo o que a gente pensa tem que ser para o outro. E aí é dentro de uma casa. A gente tem que compartilhar as melhores coisas dentro da nossa casa, mas tem que dar atenção, dar o nosso tempo, dar o nosso amor, dar aquilo que a gente tem de melhor. O que você tem de melhor? O seu coração. Compartilha seu coração com as pessoas que estão com você, porque o grande rei do universo se fez homem. O grande Deus se fez homem e habitou num povo impuro como nós. E a Bíblia fala que em tudo ele foi tentado. Tudo é tudo. E ele permaneceu puro. Por que que o Senhor fala em Filipenses 2, sejam as suas atitudes como as de Cristo? Porque nós temos que parar, sabe, trazer de volta a essência do Senhor, trazer de volta aquilo que o Senhor é, trazer de volta para as nossas vidas aquele coração de criança, puro, limpo, reto, que ama sem esperar nada em troca, que quer estar perto, que cuida, que dá bom testemunho, que não fala palavras torpes, que não amaldiçoa ninguém, que anda com Cristo e tem e manifesta as mesmas obras de Cristo. É para isso que nós temos que andar com Ele. O Senhor não procura os melhores. Basta a gente lembrar quando Samuel chegou diante de Jessé, e aí Jessé trouxe o filho mais bonito, um guerreiro, devia ser um homem forte, bonitão, igual meu marido. Mas não era ele o rei. Mas aí ele chegou no coração de menino. E aí ele procurou nos mais bonitos, ele foi trazendo os melhores, e de repente o que Deus estava procurando não era aquilo, não era a formosura, não era as coisas bonitas, não era o mais forte, era o puro. Era aquele que cheirava esterco porque cuidava das ovelhas. Era o pastorzinho que ficava lá longe, mas era um homem que estava escondido. E você está escondido. Os homens escondidos, aqueles que não precisam chamar atenção. E aí Deus fala assim: o Senhor disse a Samuel, em 1 Samuel 16:7, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E é isso que o Senhor está fazendo. Ele está sondando os corações do homem, procurando os verdadeiros, aqueles que o adoram em verdade, em espírito e em verdade. Sabe, que tem um coração ligado ao dele, um coração convertido ao dele, um coração igual ao dele, um coração puro, uma pessoa limpa de mãos. Por isso que quando fala em Filipenses, ele fala para termos as mesmas atitudes que houve em Cristo. Porque se Cristo em tudo foi provado, em tudo foi tentado, e ele conseguiu manter pureza, nós também conseguimos. Porque nós temos o Senhor na nossa vida. Nós temos Deus no nosso coração. O que importa para o Senhor é pensar como Ele. E pensar envolve uma série de coisas, como abrir mão das nossas justiças, justiça própria, que são trapos imundos. Abrir mão daqueles pecadinhos escondidos, que só a gente sabe que a gente peca, que estão lá escondidos, e o Senhor fala, tira da sua vida. E você fala, mas é só isso. São as pequenas pedras que fazem você tropeçar. E aí, há uns dias atrás, meu esposo me deu um texto para ler, e hoje ele me mandou o mesmo texto. E ele fala assim: uma simples mosca estraga tudo. Há 3.000 anos,
O óleo perfumado era a coisa mais valiosa que uma família poderia ter. Era usado para ungir reis, era símbolo de honra. E Eclesiastes 10 diz que uma única mosca morta era o suficiente para estragar tudo. Não o frasco. A família não, mas uma mosca. Isso escreveu Coelet. Coelet significa um mestre em hebraico, tá? Um mestre escreveu isso. E ele escreveu para dizer que ainda uma pequena coisa, mesmo que pequena, pode prejudicar o quão grande você cuida das outras coisas. Então você protege aquele óleo, você protege tudo, mas uma mosquinha caindo no óleo, acabou tudo. Bom, você está tomando um suco, caiu uma mosca, já era. Você está tomando um café, caiu uma mosca, já era. Suja tudo. Então, nosso coração limpo, puro, cheio do óleo da unção do Senhor, firmes no Senhor, a gente vai deixar uma mosquinha sujar? A gente vai deixar uma mosquinha entrar? Uma porcaria de um pecadinho? Hoje é noite de se arrepender. Hoje é noite da gente trazer à tona no nosso coração, na nossa mente: Senhor, eu estou fazendo isso de errado, eu não quero fazer mais. Senhor, eu estou escondendo isso do Senhor. Como que a gente pode esconder algo do Senhor? Dele a gente não esconde nada. Nada, nada. E Provérbios 28:13 diz que quem esconde o que está errado na sua vida não vai ficar bem, mas quem confessa e o deixa encontra misericórdia. Não diz ora mais, não diz seja mais espiritual, ore mais, busque mais. Não, não, ele fala tira da sua vida. Então a gente tem que tirar aquilo que nos afasta do Senhor. E às vezes o que nos afasta do Senhor, nos afastam dos outros, uns dos outros. Sabia? Porque se a gente está em pecado, a gente tem vergonha. Se a gente abre brechas, a gente fica envergonhado. Se a gente abre brechas, a gente acaba não querendo estar perto de alguém que vai que Deus mostra para profeta que eu estou em pecado. Não é? A gente tem medo. Só que, conclusão, guarde, pequenos pecados ignorados destroem grandes destinos. Porque se o Senhor tem um plano para a sua vida e um propósito para a sua vida, como tem na minha, coisinhas escondidas que a gente finge que estão lá e ignoram, destroem grandes destinos. O Senhor tem um plano para cada um de nós. O Senhor tem um propósito para cada um de nós. Pode ser que não seja ser um pregador de nações, mas se você salvar uma vida sequer, já é festa no céu. Uma pessoa que se converter por causa do seu testemunho, uma pessoa que conhecer Jesus por causa de palavras que você falar, já é festa no céu. Então, o seu propósito pode ser um grande destino para a vida de alguém que precisa de Cristo. Uma pessoa, se nós abrirmos mãos das nossas vontades, dos nossos pecados, a gente deixa o Senhor operar. Agora, se a gente abre brecha, como é que a gente vai fechar depois? Guarda isso. Uma pequena concessão pode destruir uma grande nação. Nós somos nação de Cristo, raça eleita, sacerdócio santo, sacerdócio real. Uma concessão. Não, é só dessa vez. Não, é só uma vezinha. Não, a gente está bem, a gente sente paz. Quem disse que a paz que você sente é de Cristo ou é do seu coração que está enganoso? Quem disse que a paz que você está sentindo realmente é o Senhor falando com você, ou é você que está se enganando atrás de uma paz do mundo, uma paz carnal? Carnal. Nós somos carnais, a gente precisa lutar dia após dia contra a nossa carne. Como diz o AP sempre, nós estamos em obras, a gente não está perfeito. Por que o Senhor tem que falar conosco toda vez que nós precisamos mudar? Porque a gente precisa se converter dos nossos maus caminhos. Também Filipenses 4 fala, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que traz louvor a Deus, isso a gente tem que pensar. Se não traz louvor a Deus, não pensa. Se não agrada ao Senhor, esquece.
Se não agrada a Deus, ignora. Você não pode viver em pecado. Você não pode abrir brechas, porque essa pequena concessão que você faz destrói a sua vida. Destrói aquilo que o Senhor tem para você. E o Senhor tem algo para você. E o Senhor está procurando aqueles escondidos por trás das malhadas. Aqueles que estão escondidinhos, que não gostam de se mostrar, que não querem se exibir, que não são da alta performance. São aqueles que estão escondidos, cheirando a esterco, por trás do gado, por trás das ovelhinhas, escondidinhos, porque o Senhor procura os meninos. No bom sentido, Ele não está procurando infantil, Ele está procurando menino. Não somos infantis. O Senhor não procura uma pessoa infantil, Ele procura um menino. Menino puro, uma menina pura. Menina que o Senhor pode olhar nos olhos e falar: vem cá, filhinha. Vem cá, filhinho. Não estou dizendo que Ele não quer que você se prepare, que você estude, que você ore, que você busque, que você conheça, que você aprenda a falar em público. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que nós temos que retroceder um pouco. Na nossa altivez, no nosso orgulho, no nosso achismo, achar que somos. Não, busque mais humildade, busque mais amor, busque mais simplicidade, porque o Senhor era simples. A Bíblia fala: sede santos como eu sou santo. E Paulo ousou falar para imitá-lo: seja meu imitador como eu sou de Cristo. Será que você pode falar isso? Será que eu posso falar isso? Me imita porque eu imito Cristo? Me copia porque o que eu estou fazendo está certo? Às vezes a gente acha que nós não somos capazes, mas o Senhor nos capacita para ser puros. Os nossos pecados têm que ser lavados e remidos no Senhor, para a gente ser purificado por Ele, e andar com Ele, viver com Ele, ser santos como Ele é santo. E se a gente percorrer a Bíblia, a gente vai ver que o Senhor usou aqueles que não eram. Não é verdade? Quantos que não eram que foram depois do encontro com Deus? Nós falamos de Paulo. Saulo era perseguidor da igreja, era um assassino contumaz. Ele assassinava cristãos. E ele se tornou um maior missionário evangelista da palavra. E as palavras dele ecoam até hoje, para mim, para vocês. Para que a gente seja transformado. Ele precisou abrir mão do conhecimento dele, abrir mão daquilo que ele achava certo. E olha que tenho certeza que ninguém aqui era tão certo como ele, na lei, na palavra. E de repente, ele teve que ignorar aquilo e ter um conhecimento de Cristo vivo. O Cristo vivo que fez com que ele falasse: sede meus imitadores, como agora eu sou de Cristo. Como hoje eu sou de Cristo. Todos, Abraão e Sara, eram idosos. Como é que eles podiam acreditar que eles iam ter filhos? Ou ter uma descendência, se eles já eram velhos? Mas eles acreditaram no Senhor, e o Senhor construiu uma grande nação a partir deles. Jonas, teimoso, birrento, batia o pé. Vai para lá, não vou, vai para lá, não vou. Vou para o outro lado. Esther era órfã, sem pai e sem mãe, foi adotada, e ela, com o testemunho de vida dela, a oração e o jejum, salvou a nação da morte. E Moisés, que achava, e na palavra diz em Atos, que ele achava que ele ia conseguir salvar todo mundo do jeito dele, mas ele precisou passar um tempo no deserto, para conhecer a Deus de verdade, voltar convertido, para ele poder ser usado por Deus. Então, se nós passarmos e passearmos pela palavra, a gente vai ver muitas e muitas e muitas histórias. Davi mesmo,
Davi mesmo era aquele lá que estava escondido e se tornou rei. Ele foi ungido rei, mesmo assim o rei Saul perseguiu e ele teve que fazer o quê? Se esconder na caverna de Adulão. E quando ele se escondeu na caverna, ele escondeu como? Sozinho? Não. Todos os desprezados, os endividados, os perseguidos, todo mundo com ele. Os que não eram, estavam com ele. Então muitas vezes Deus junta os que não eram para fazer algo. E diz a palavra que os valentes de Davi é o maior exército que existiu na história. Porque um só homem matava 1000 homens. Um só matava 1000. Com uma queixada de jumento. Né? Um só. Então Deus tornou aquele povo forte. Mas pegou os desprezados. Então Deus usa aquele que ninguém escolhe. Sabe aquele negócio do time? Não sei se vocês passaram por isso quando era criança, né? Tem 2 times, aí escolhe o mais forte, o mais bonito, aí vai para um lado, e vai para o outro, e vai para o outro, aí fica lá o último. O último, pequenininho normalmente, aquele que era mais fraquinho, o perna de pau. Mas com certeza ele ia ser o melhor depois, porque ele ia aprender, ele ia estudar. Ninguém escolheria você. Ninguém me escolheria. Ninguém ia me escolher. Mas o Senhor me escolheu. A gente não é o último, o perna de pau. Porque o Senhor escolheu a gente, chamou a gente pelo nosso nome. Ele olhou para você e falou: Leandra, você é minha. Chamou pelo nome. Chamou cada um de nós pelo nosso nome. A gente é separado por Ele para fazer algo que Ele sabe, que só Ele sabe e que vai ser o melhor. Porque ninguém apostaria em nós. Ninguém acreditaria em nós. Nem a gente mesmo. Concorda? Eu, com toda a minha história, eu não seria nada. Mas Ele não escolhe capacitado. Ele capacita quem Ele escolhe. Ele abençoa quem Ele escolhe. Ele dá ferramentas para quem Ele escolhe. Porque quando Davi estava lá junto com as ovelhas e chegou o leão, ele ensinou Davi a matar um gigante chamado leão, antes de matar um outro gigante chamado urso, para depois ele matar quem ele tinha que matar. Deus é assim. Deus não faz com qualquer um. Ele faz com os puros. Ele escolhe os puros. E nós precisamos todos os dias olhar para dentro de nós e entender aonde nosso coração está. Porque o Senhor está querendo usar pessoas comuns, pessoas improváveis como nós, que ninguém escolheria na fila do pão. Gente quebrada, gente ferida, gente machucada, gente limitada, gente excluída, gente ignorada, gente que ninguém quer, mas o Senhor quer. E quando nós nos humilhamos e entendemos que nós precisamos ser limpos e puros, o Senhor olha para a gente e fala: bom, agora você está pronto para eu fazer o que eu quero fazer. Ele te sustenta, Ele te capacita, Ele te guia em toda a boa obra. Em toda a boa obra. Porque para Ele é melhor Ele tratar com você do que Ele tratar com o orgulhoso que não deixa ele entrar, porque acha que sabe muito. O Senhor quer os puros. E o Senhor usa tantos pequeninos que tem uma história na palavra de uma menina judia, aliás síria, uma menininha que conhecia os princípios de Deus, mas que era uma escrava de um general chamado Naamã. Um cara que com as vestes de general escondia a sua lepra, a sua doença, a sua impureza, a sua morte. E Deus usou uma menina pequenina, uma jovenzinha de 13, 14 anos,
para fazer com que ele fosse atrás do profeta e fosse curado. Deus usa os pequeninos, assim como Davi, assim como essa menina. Ele tinha dinheiro para pagar todos os médicos. Ele era um general, um homem forte. Ele podia fazer qualquer coisa, mas Deus usou um pequenino. E nós, quando nós nos colocamos diante do Senhor como pequenos, o Senhor faz como Ele quer. Ele te capacita, Ele te habilita, Ele te instrui, Ele te ensina, Ele te levanta, Ele te ajuda. Você nunca está sozinho, porque Ele está contigo, até os confins da terra, todos os dias da sua vida, até que Ele volte, ou até que você vá até Ele. E para encerrar, o Senhor detesta quem é injusto, e o Senhor ama a justiça. Por isso que Ele olha para a gente e sabe que nós somos pequeninos, e que a gente, por nossa força, a gente não consegue nada nessa terra. Mas quando nós confiamos num Deus que é justo com aquele que Ele tem que ser justo, e que odeia aquele que é injusto, e Ele está do seu lado, todas as coisas são resolvidas nele. Por isso que todos os dias nós precisamos limpar o nosso coração e nos entregar ao Senhor e falar: Senhor, me limpa, não deixa nenhuma sujeirinha, nenhuma pedrinha, nada que me afaste do Senhor, porque sei que assim o Senhor vai me ajudar, assim eu estarei justificada por Ti, assim eu estarei limpa em Ti. O Senhor ama aquele que tem a vida pura. Ele ama e entrega aquele que tem a vida aberta, sem sujeira, sem segredo. Porque o que você tolera no secreto é o que você perde em público. O que você tolera no secreto é o que você perde em público. Então não tolere coisa errada. Não deixe a porta aberta. Não deixe nada sujo. Não deixe nada aberto. Se feche. Se limpe, se purifique, conheça a palavra, se converta dos seus maus caminhos e deixe o Senhor operar na sua vida, porque Ele é bom e a misericórdia dEle é eterna. Amém? Gostaria que vocês ficassem de pé, nós vamos orar.